Eu sou Letícia, da Eu Por Inteiro, e essa é mais uma live das nossas lives aulas. Hoje nós temos uma convidada especial, a nutricionista Viviane Bourdignon, e o nosso tema é: você tem fome do quê? Nós vamos olhar aqui para a nossa alimentação a partir de uma visão integrativa, vamos olhar aqui para a nossa questão emocional e física. Fixar aqui o comentário da Bom gente. dia, Bom Letícia. dia, Vivi. Tudo Tudo bem? bem com você? Tudo e você? Tudo bem, Vivi. Obrigada por ter aceitado o convite para essa live. Obrigada Esse a você pelo convite. é um temão, né? A gente podia ficar É, aqui um dia conversando, né? é um tema que eu adoro falar, né? Muito a minha linha de trabalho e eu venho falar aqui com o amor do coração. Ai, que bom, Vivi. Sabe que eu Uhum. abri a caixinha lá e nesse tema eu bati as minhas respostas recordes na caixinha. Foram mais de 100 respostas. Então Uhum. é um tema que realmente a gente mexe com todo mundo, né? Todo mundo se interessa por ele, né? Com certeza. E faz parte do dia a dia, né? De todo mundo, até porque a gente precisa se alimentar. Então a relação com a comida é diária, né? Exatamente. E aí, milhões de informações que tem aí na internet, Sim, e muita gente não, né, tem medo de comer e tal, e aí é um assunto aí muito relevante. muito relevante. Mas antes da gente Uhum. entrar no nosso assunto, Vivi, você pode se apresentar para nós, por favor? Com certeza. Então, eu me chamo Viviane, sou nutricionista clínica, com foco em comportamento alimentar. Então, realmente, o meu foco no consultório é ajudar as pessoas a terem uma boa relação com a comida e não a temê-la. Já tendo há 13, 14 anos, Letícia, nem sei. E sou apaixonada pela profissão, me especializei na área clínica, porém, estou muito agora indo para a parte do comportamento alimentar. Então, estou aí estudando muito essa área, que é uma área que eu me identifico, como eu já falei, e eu acho que é a área aí que no futuro da nutrição mesmo, sabe? Sim, sim. Gente, vou contar uma coisa para vocês, uma coisa que eu amei na Vivi. A Vivi é a minha Nutri, e a primeira vez que eu cheguei lá na Vivi, foi a primeira nutricionista que me fez a seguinte pergunta. Ela falou: Letícia, me fala de você. Quem que é você? Como é que é na sua casa? Como é que é o seu dia a dia? O que é que você come? Então, uma das coisas que eu mais gostei no teu atendimento, Vivi, fora todo o teu conhecimento, todo o know-how que a gente sabe que você tem aí, é esse teu olhar para a pessoa e de como você descomplica. Porque eu Uhum. já fui para nutricionista de sair de lá com uma série de coisas para tomar, de ter que manipular na farmácia, vinha aqueles potão manipulado, para você tomar várias vezes por dia, de vir um cardápio onde você tem que ficar 2 dias estudando aquilo ali para compreender como é que você vai fazer. Uhum. E aí no dia a dia isso não se sustenta. Uhum. É muito complicado. Então, eu Uhum. acho que a gente pode começar falando sobre esse primeiro tópico. E talvez esse Uhum. nosso primeiro tópico possa chamar a simplicidade que o nosso relacionamento com a comida precisa ter. Porque, afinal, se alimentar é uma coisa natural, né? Com certeza, Letícia. Eu sempre falo isso para quem me procura, que é o simples que dá certo, né? Eu percebo muito assim a resistência das pessoas, o medo das pessoas de nutricionista, né? Porque vai me colocar um monte de coisa que eu não gosto e que eu não consigo fazer. E aí todo mundo já tem aquela ideia, né? Não vou conseguir fazer e não vou dar conta, e já chega no consultório com aquele medo. Enfim, e eu acredito ser natural isso também, porque isso faz parte aí né, da rotina da pessoa que busca vários nutricionistas, principalmente. Mas quando a gente traz assim para a realidade, porque eu falo que eu vivo o que eu prescrevo, né? E eu sei o quanto é difícil a gente fazer algo mirabolante, aquele cardápio cheio de purpurina, né? Porque eu vivo isso também. Então eu tenho que ser coerente com o paciente e também me colocar no lugar de vocês, né?
Então, é o simples. Então, o planejamento alimentar, ele tem que ser de acordo com a rotina do paciente, né? Então, eu falo que eu me adapto a quem me procura. Então, o paciente, você sabe, né, Letícia? Eu monto o planejamento alimentar junto com vocês, justamente para vocês me dizerem o que dá certo, o que não dá, ou fala, Viviane, não vou conseguir. Então, vamos lá, vamos achar uma outra estratégia aqui que você consiga melhor. Então, é mais ou menos esse o caminho. Perfeitamente. Perfeito. Uhum. Então, acho que a primeira coisa da gente compreender é isso, né, Vivi? Que o meu sucesso na minha relação com a comida vai ter muito com aquilo ser natural e com eu compreender qual que é o caminho para mim. Exatamente. Então, vai ter um caminho, né? E aí, alguém falou aqui assim, ó, Vivi, a minha preocupação era sempre o fato de passar alimentos de difícil acesso financeiro ou de encontrar. Aí a pessoa fica lá fracassada, ou nem chega, porque só de pensar já tá se sentindo fracassada. Exatamente. Né? Ó, aí a Adri disse assim, passei numa nutricionista que passou muito queijo, leite para os ossos, mas eu disse que me faz mal. E ela disse que tenho que tomar de qualquer jeito, que só laticínios tem cálcio. Eu fui embora. Porque, né? E aí vai criando aquela resistência cada vez maior, né? Isso. E ali, voltando naquela pergunta da questão financeira, isso é muito comum mesmo no consultório, né? Ai, você vai me colocar alimentos, é muito caro fazer dieta, né? Mas na verdade, você não vai entrar de dieta, pelo menos comigo, você não entra de dieta, a gente vai focar no teu planejamento alimentar, né? E com coisas possíveis, né? Então é comida de verdade, é arroz, feijão, batata, um iogurte natural, que custa ali R$2. Então é um negócio mais ou menos não é caro, né, Letícia? Às vezes, assim, precisa colocar algum suplemento, alguma coisa, né? Porque daí eu vou trabalhando com a alimentação antes, com a comida. Então, se necessário, eu faço a suplementação, mas também a gente escolhe juntos qual que é a prioridade da suplementação. Então, eu acho que é o caminho mesmo, a gente trabalhar dentro da realidade de cada um, dentro da questão financeira de cada um, dentro das possibilidades de cada um. Perfeito, Vivi. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, enquanto as perguntas não vão chegando aqui, quando você recebe as suas pacientes lá no seu consultório, o que é que você percebe? Quais são as clientes que têm a maior taxa de sucesso? O que é que você percebe que essas pessoas têm que outras não têm? Porque o que chegou muito para mim na caixinha é assim: Letícia, já tentei de tudo, não deu certo, fui para bariátrica. Letícia, eu quero muito emagrecer, eu tento, mas eu não consigo comer, eu não consigo parar de comer. Outras coisas que chegou muito, Vivi. Letícia, eu tenho um paladar muito infantil. O que você percebe? Aonde que está essa diferença, Vivi? Na cliente que você sempre vai ter resultado. E eu quero deixar bem claro aqui também que resultado é esse. A gente não está falando só de perda de peso, né, Vivi? Então você pode falar um pouquinho disso pra gente? Então, Letícia, o que eu percebo, né? As pessoas buscam nutricionista somente para emagrecer, né? Eu preciso emagrecer, eu estou insatisfeita com o meu corpo, ponto, né? Só que o que mais acontece ali? Quando eu começo a fazer a anamnese, né, do paciente, eu começo a perceber que a dificuldade de você seguir um planejamento, ou estou comendo muito, até as pessoas que comem pouco demais, ou até a questão do paladar infantil, é muito mais profundo, né, do que simplesmente eu preciso emagrecer. Então, a busca, o sucesso se dá quando a pessoa olha para dentro dela. Então, é um processo de autoconhecimento, é uma terapia nutricional, literalmente. Quando você entra em processo de autoconhecimento e olha para as suas profundezas, eu percebo que aí está o sucesso. E aí ele se libera daquela coisa que eu só preciso emagrecer. Então, comece a entender o processo de si, né? O que levou a pessoa a ter esse tipo de atitude, que vem lá da nossa ancestralidade, né, Letícia? A gente tem que olhar lá atrás. É uma coisa assim
é muito interessante. Até eu vou falar de um caso que eu atendi essa semana, de um paciente que falou para mim assim, Vivi, eu faço dieta e feito sanfona a vida inteira e eu tenho momentos da vida que eu como muito e não consigo parar, daí ganha peso, e depois ele faz inverno. Então, 6 meses do ano ele engorda e 6 meses do ano ele restringe a alimentação e emagrece rápido, porque ele sabe que ele emagrece rápido. Aí eu fui pesquisar, vamos lá, vamos olhar a base dele. Pai, mãe, avós, qual é a história dele? E muito interessante, Letícia, porque ele falou, Vivi, a minha mãe restringia muito a minha alimentação e meu pai me dava em excesso. Então, olha lá o ponto, né? Pô, tá aí o teu ponto principal que você precisa ressignificar. Então, É. Exatamente isso que acontece. Então, assim, quando você procura um nutricionista, eu acho muito importante fazer o processo terapêutico junto, né? Para a gente ir trabalhando essas questões emocionais para que a adesão ao planejamento, o sucesso ao planejamento, com o objetivo que você quer atingir com a nutrição, seja atingido, seja ele emagrecimento, hipertrofia ou só melhorar a relação com a comida. Perfeito, Vivi. A pessoa vai ter que entender que é integrativo, né? É integrativo. Uhum. Por que é que eu escolho aquele alimento? Por que é que eu tenho esse comportamento frente à comida, né? Vieram algumas coisas na caixinha. Eu não cozinho para mim. Eu preciso que cozinhe e que me dê, porque eu não cozinho. Então, a gente olhar qual que é o meu comportamento frente à comida. Desde o prato até o preparo, até quando eu me alimento. Isso vai contando uma história sobre nós, né? Com certeza. Interessante, né? Um fator muito importante também, Vivi, eu acho que é a gente conhecer um pouco da nossa fisiologia, né? Com certeza. É uma educação nutricional, né? A gente conhecer a nossa fisiologia, conhecer como é que os alimentos impactam no nosso organismo, o que que acontece, né? Aí vieram várias caixinhas, Vivi, com a seguinte tema. Letícia, eu como muito doce. Eu troco uma porção por um chocolate. E daí, para quem é um pouco formiga? Peraí que deu uma travada. Repete para mim, Letícia, a pergunta, por favor, que deu uma travada. Vieram várias caixinhas, Vivi, com o seguinte tema. Eu como muito açúcar. Eu troco uma refeição. Eu posso trocar todas as refeições salgadas por um chocolate. Fala um pouquinho pra gente, para onde que a gente pode olhar, que tipo de estratégia a gente pode ter, se eu estou tendo todo dia essa necessidade de açúcar, se eu sempre busco alimentos muito açucarados, muito... Enfim, entra também os farináceos, né? No fim vira açúcar. Fala um pouquinho disso. Então, Letícia, a primeira pergunta, a primeira questão dessa vontade também de comer doce, que eu percebo muito, as pessoas têm muito medo de comer alimentos fontes de carboidrato, né? Porque tem ideia que carboidrato engorda e tudo mais. Com a restrição do consumo de carboidratos, que muitas pessoas fazem, esse é o primeiro ponto que eu vou falar, né? Automaticamente o corpo começa a pedir açúcar em maior vezes no dia. Então, assim, restringir muito o consumo de carboidrato tem uma tendência de você querer comer mais doce. Então, esse é o ponto. Tem que avaliar e organizar aí o planejamento alimentar com fonte de carboidrato também, a hora, né? Enfim, dentro da realidade de cada um. Mas esse é o primeiro ponto que eu percebo no consultório. Parte 2, né? As pessoas têm também ideia de que para emagrecer eu tenho que comer pouco. E o comer muito pouco, o corpo começa a pedir mais energia, precisa de mais energia. E o que dá energia rápida? Açúcar. Né? Seja fonte de carboidrato refinado, enfim. Então, isso é muito comum, né? E aí, obviamente, vem a questão.
Por exemplo, quando você faz um café da manhã, onde você tem já o primeiro café, a primeira refeição do dia, aonde você quer comer só doce de manhã. Então, um pão com mel ou doce de fruta, com baixo consumo de proteína. Então, você já dá o sinal para o teu corpo, né? Insulina alta já de manhã, então teu corpo já recebe a glicose de manhã. E aí isso tem uma tendência também de aumentar a vontade de comer doce no dia, né? Então a falta de saciedade também das refeições, né, levam a pessoa a querer comer doce. E aí que eu pego muito, né? A Letícia sabe, né? A quantidade de proteína nas refeições, a quantidade de fibra nas refeições, para que traga saciedade. E aí você, nas próximas refeições, não tenha necessidade de comer muito ou querer comer doce, enfim. Mas também não vejo problema dentro do planejamento colocar, né, um alimento um pouco mais doce, né, que a pessoa goste, e incluir isso dentro da refeição. Sem ir para os extremos, né, Vivi? Sem ir para os extremos. O que a gente tem que achar, né? Sabe que você falando isso ontem, eu encontrei uma amiga que passou com você. E aí ela, eu fui lá na Vivi, eu gostei muito. E ela falou assim, mas eu tô com medo. Porque se eu for comer tudo que ela me passou, eu vou engordar. E aí eu falei, não vai. E contei quando eu cheguei com você. Porque, gente, quando eu cheguei na Vivi, eu tava ali, eu tinha saído do parto da Oli, tinha conseguido emagrecer um pouco sozinha eu estava comendo pouco e eu, por que eu não tô emagrecendo? Quando eu cheguei lá na Vivi, a Vivi falou, você tá comendo muito pouco, você não vai emagrecer comendo muito pouco. Aí eu lembro que você fez o cardápio e eu demorei, Vivi, 2 meses para conseguir, e eu fui comendo, aumentando gradualmente, para conseguir comer o que estava no cardápio. Por quê? Hoje, olhando para trás, eu consigo perceber, né? Eu tinha perdido o meu sinal de fome, eu não sentia fome. E a fome é lógica. Então, quando eu não sinto fome, algo está desregulado também, né? Então, eu lembro que, assim, eu passei muito tempo da minha vida lutando com uma fome muito grande. A fome, e esse era meu problema. E aí, no segundo momento, eu cheguei num momento que eu não tinha fome. Eu pensei, gente, meu problema tá resolvido, eu não tenho fome, agora eu como pouco. Então, mais um pouquinho de extremos, né? Fala um pouquinho disso também, porque teve várias caixinhas que vieram, não, você não tem fome. Tem uma pessoa que me falou, tem dias que eu passo o dia inteiro com uma banana. E então, é bem comum. Meu raciocínio. Então, essa também é uma coisa que a gente, às vezes, tem medo de ir na Nutri, porque eu vou passar fome. Gente, não vai. Fala um pouco pra gente sobre isso. Letícia, isso é muito comum. Até falei ontem para sua amiga, né, em consulta, que para ela se permitir fazer algo diferente, porque normalmente é uma luta durante uma vida com comida, com dieta, com peso e tal. E aí, normalmente, quando chega comigo comendo muito pouco, eu explico, né, que o corpo não tem estrutura para ele trabalhar mais. Então, é como se fosse... ele diminui a taxa metabólica, o metabolismo ele diminui. E aí, você não consegue emagrecer. E aí, eu coloco mais comida para dar estrutura para o corpo trabalhar melhor. E aí todo mundo sai com o cabelo em pé. Isso é todo dia, Letícia, no consultório. Já estou super acostumada, né? A única coisa que eu falo é assim, se permita, dentro do teu tempo, né? Eu sei que é um processo, né? Meu Deus, eu vou comer tudo isso aqui, eu não vou conseguir emagrecer, dá um medo desesperado, assim. Eu entendo e compreendo completamente, mas é importante se permitir. Então, assim, eu já atendi pacientes, eu gosto de trazer casos, eu acho que o caso fica mais claro, né? De pacientes que faziam 5 vezes por semana CrossFit e não emagrecia 1 grama e fazendo uma dieta super restrita. E me liga desesperado, eu não sei o que está acontecendo. Então, o que acontece? Essa paciente, quando ela chegou para mim, ela estava com uma taxa metabólica, ou seja, a taxa metabólica é o gasto energético em repouso que a gente tem, né, para sobreviver, de 1.200 calorias e treinando 4 vezes por semana CrossFit. Quando eu falei para ela, você precisa aumentar a comida. Se tá no hipermetabolismo, o pouco que você tá dando pro teu corpo, ele tá reservando.
E aí, aumentei 300, 400 calorias. Ela demorou 25 dias para me mandar uma mensagem e falou: eu estou diminuindo medida. Eu não acreditei em você. Escutei assim, nessa frase, assim. E ela falou: meu Deus, Viviane. Eu falei: então, entende. Para emagrecer, a ideia realmente não é parar de comer. Né? Não E aí precisa ficar passando fome, né? Aquela coisa. Aí a gente vem para esse excesso de informação, a gente vem até porque a gente aprendeu lá atrás que dieta era restrição. Uhum. Então, é uma quebra até de paradigmas, assim, né? Exatamente, Letícia. Nutrição, se informar e se abrir para esse processo, né? Vai ser um processo, a gente vai mudar ali a alimentação, o emocional vai ter que acomodar isso, né? Porque vai vir. Mas se eu comer e se eu engordar. Uhum. Então, é um processo de acomodar tudo isso, né? Uhum. E aí, olha só, a gente falou sobre quem perdeu o sinal de fome, tá sem fome. E aí, a Adri disse aqui, ó, que ela achou bom, comer mais e emagrecer tá bom, né? Uhum. Mas ela tinha muita vontade de comer. O que você pode falar para quem tem essa fome muito aumentada? O que pode estar acontecendo nesse corpo? Então, uma das coisas a gente tem que pensar no ciclo circadiano, né? O nosso corpo, a gente tem o ciclo circadiano, então a gente tem horário para liberação de hormônio. Isso eu estou falando fisiologicamente, né? Uma das coisas é o sono, Letícia. É assim, primeira coisa que eu pergunto, as horas de sono, né? Aí, diariamente, a gente tem que cuidar, porque é durante a madrugada que a gente faz a regulação de hormônio da fome e de saciedade, aonde a gente faz detox. É toda madrugada, onde a gente constrói músculo. Então, o sono tem que ser ali entre 7 8 horas de sono bem dormidas. Porém, todavia, tem algumas pessoas que não conseguem dormir esse tanto, ou não conseguem, mas acordam bem. Então, assim, dorme 6 horas bem dormidas e acordam super dispostas. Esse pode ser o ciclo circadiano da pessoa também individual. Né? Então é muito importante olhar como é que você acorda. Então, acorda disposta, acorda muito cansada, né? Então a gente precisa avaliar. Então, isso está diretamente relacionado com o apetite. Uma das coisas também que eu percebo, não tomar o café da manhã interfere diretamente na fome aí durante o dia. Normalmente, os pacientes que não tomam café da manhã, eles têm um aumento da fome no final do dia. E aí começa a querer comer mais, querer comer doce depois da janta e tudo mais. Aí entra a questão fisiológica também. Final do dia, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, e se a gente come muito, isso pode atrapalhar na produção. Daí vem mais questão hormonal. Enfim, não vou entrar muito em detalhe, porque é muita informação daí, né? Coisas, né? Pode ter a ver, Vivi, com ter um corpo desnutrido? Com certeza. Comer muito? Com certeza, né? E aí, pouco consumo de nutrientes também alteram aí essa questão né, até da ansiedade e tudo mais, né? Daí a pessoa acaba indo aí comendo mais do que deve. E quando eu falo assim, procurar um nutricionista para você se nutrir e buscar qualidade de vida, o foco muda, né? Porque daí você começa a perceber, quando você tem aí, abrange o consumo alimentar, você tem um aporte nutricional maior, e aí você acaba tendo, você começa a sentir no corpo, vivendo, eu tô dormindo melhor, eu tô muito mais disposta. E isso para mim, Letícia, é resultado. Não só, vamos na balança pesar. Então, né? Hábito intestinal também, não posso deixar de falar, né? Parte do intestino, gente. Evacuar diariamente é um sinal positivo, Só que tem que observar consistência fecal, o que você tá comendo diariamente, né? Tem muitas pessoas que chegam para mim falando assim: ah, Vivi, muda a consistência das fezes durante o dia, eu evacuo bem, mas é as fezes mais amolecidas, a gente tem que ficar de olho no intestino. Então, eu trato também o intestino, porque no intestino eu também consigo modular toda a questão da fome, sono, enfim. É complexo. É complexo. Por isso que a gente complexo. precisa, né? Uhum. Muito isso aqui, Vivi. Eu recebo muitas pessoas no processo de emagrecimento, de compulsões alimentares, enfim, toda essa questão relacionada com a comida. E muitas vezes eu percebo que tem o fator emocional,
mas que a pessoa está desnutrida mesmo. Que aquela fome é uma fome real de um corpo que está desnutrido, né? Uhum. Então, Uhum. essas ajudas no processo nos ajuda a ir compreendendo o que vem de que lugar, né? Exatamente. Uhum, Letícia. Coisa aqui. E aí você falou sobre um ponto muito importante, Vivi. Deixa eu só ver se alguém tem uma pergunta. E alguém pôs aqui, agora eu entendi, não como quase nada e não emagreço. E a Aí, que Adri, bom que percebeu, né? Teve a percepção, olhou para si, percebeu. É isso que está acontecendo. e aí a Adri colocou, meu sono tá meio capenga mesmo, é que ela tá tomando melatonina e chás. Uhum. Um Então, outro, menopausa é um negócio também que tem que olhar, né, Letícia? Porque é normal, então, mulheres que estão na menopausa, climatério aqui, é muito importante olhar para isso, porque tem insônia, né, aumento de gordura corporal, mas a gente, com a nutrição, consegue dar qualidade de vida. e até com a nutrição antes dessa fase, né, Vivi? Porque Preparar. porque eu percebo assim que normalmente as pessoas vão para Nutri, eu tô com excesso de peso. E não, gente, para mim, a Nutri tem que ser um acompanhamento da vida. Uhum. Vai ali se preparando para mudar os seus ciclos, para entrar nas suas fases, né? Porque se você entra ali no climatério, sabendo se alimentar, com um corpo bem nutrido, com, né? Esse corpo, porque querendo ou não, o climatério ele é uma fase natural. Normal. Esse Uhum. tá mais preparado para entrar naquela fase com menos sintomas, com menos ônus, com menos, né? Então, Uhum. compreender a alimentação, ela pode ser uma forte aliada para todos os nossos processos da vida, né? Com certeza, Letícia. Eu já falo assim, que acima de 35 anos já começa a se preparar para o climatério. E Cedo, gente. São 10 anos antes, 10, 15 anos antes. E até antes disso, né, Vivi? A Com gente ensinava certeza. crianças, né? Uhum. Gente, hoje, minha filha tem consulta com a Vivi hoje, né? Sim. E ela é assim, ela tem uma alimentação maravilhosa. Ela não come industrializada, ela tem uma alimentação maravilhosa. Mas cada momento que eu olho do dia para ela, ela tá com uma banana na mão. E Pelo menos é banana, né, Letícia? aí eu falei para ela, a gente vai lá na Vivi, para você vai, vamos perguntar para ela das bananas. Ai, mãe, tá bom. Então, Ela gosta. a gente dá também essa educação, proporcionar para os nossos filhos, né? A gente se informar minimamente, né? Consultar uma Nutri, tudo isso é educação. A gente Com devia ir certeza. pra escola, né, Vivi? Com certeza, Letícia. Eu gosto de falar muito. Procure um nutricionista não pensando no emagrecimento só, porque o emagrecimento é um resultado das suas escolhas agora, a partir de agora, né? Da sua mudança. E aí é sobre esse ponto que eu quero falar, Vivi. Então, existe aí um inconsciente coletivo de que fazer dieta restringe comida. Existe um inconsciente coletivo de que se eu estou magra, eu estou bem. Mas isso não é verdade, né, Vivi? Coisa Hum. interessante, muito importante que eu acho que a Vivi faz na consulta dela é... Como que chama, Vivi? A medição que você faz? A antropometria de percentual de gordura, né? Com o adipômetro. Isso. Uhum. Então, vai ver a composição corporal, Na né? composição corporal. A gente pode ter a possibilidade de um corpo magro, na verdade, ser um corpo gordo? Fala um pouquinho disso pra Tem, gente. acontece bastante, né? E é justamente, mas Viviane, como assim? A pessoa é magra, aparentemente, mas tem um percentual de gordura alto, né? Normalmente porque tem a quantidade de massa muscular muito baixa, né? Ou até por falta de consumo de proteína no dia, por falta de exercício físico, né? Então isso é muito comum e acontece, né? E aí, assim, Viviane, eu sou magra, mas tenho um percentual alto. Então, o que que a gente faz no caso desse, né? A gente ajusta o planejamento alimentar para que a gente estimule o ganho de massa muscular, daí o corpo começa a trabalhar mais, e aí começa aí a queima de gordura corporal. Conta pra gente um pouquinho, Vivi, só pra gente ter assim uma ideia, por que essa massa magra é importante? Qual que é a função dela na nossa vida? Qual que é a função dela nas fases do nosso feminino? Uhum. Então,
a gente sempre tem que pensar, Letícia, de não perder massa muscular, que é a massa, ela dá sustentação para o nosso esqueleto, né? E a gente tem isso pensando em longevidade, principalmente. Então, é muito importante a gente manter massa muscular, pensando que a partir do climatério, as mulheres, né, da menopausa, a gente já tem uma perda fisiológica da quantidade de massa muscular. Então, quando a gente tem mais massa muscular, a gente tem um aumento do nosso metabolismo, né? E aí, Viviane, como é que eu ganho massa muscular e aumento meu metabolismo, né? Então, daí todo mundo fala, eu não suporto musculação, todo mundo odeia, né? E eu entendo, mas treino de força também faz a gente aumentar a massa muscular. Então, primeira coisa a pensar é ter um percentual de gordura mais baixo e uma quantidade de massa muscular ideal. E por isso que eu falo, não dá para se prender em balança, Letícia, né? Em peso da balança. Porque a composição corporal, ela é totalmente... É aí que eu consigo ver o quanto que você está ganhando de massa muscular, o quanto que você está perdendo de gordura. E o planejamento vai sendo ajustado também conforme isso. Porém, só preciso falar uma coisa aqui, não é todo mundo que eu avalio e que eu peso, Letícia, né? Porque depende muito do histórico da pessoa. Então, muita gente tem pânico de balança, muita gente tem pânico de fazer avaliação, porque já passou por vários nutricionistas. Então, isso não é uma obrigatoriedade dentro do consultório, pelo menos na linha que eu trabalho. Mais uma vez, né? A Vivi vai olhar ali individualmente, né, Vivi? Exatamente. Então, a gente pode dizer que o número da balança não quer dizer nada, né? E muitas vezes eu estar num processo de emagrecimento também não quer dizer que eu esteja ficando mais saudável. Porque de repente eu possa estar ali perdendo massa muscular, que é o que eu não quero. Exatamente. Olhar para tudo isso, né, Vivi? Você falou sobre a palavra longevidade. Então, olhar para tudo isso vai garantir não só a nossa longevidade, mas também a nossa qualidade de vida, né? Chegar lá com a nossa mobilidade, a gente chegar lá conseguindo, enfim, viver bem, né? Se locomover, evitar fraturas, ter uma qualidade de vida, né? Não só hoje, mas também, né? Uhum. Uma pessoa aqui perguntando se você faz atendimento online. Faço atendimento online. Só falar comigo ali que eu atendo online tranquilamente. Então, a live vai ficar gravada no meu perfil e no da Vivi, e a partir do meu perfil você consegue clicar lá no perfil dela. A Bianca pôs uma questão aqui, ó. Eu cuido muito da minha alimentação, dos horários, mas eu ainda me sinto, ela pôs segura, mas é insegura. Eu estou sempre preocupada com o que vou comer, morro de medo. Então aqui não é uma questão só alimentar, né, Vivi? Não. É muito, possivelmente aí tem algumas questões muito internas que precisam ser olhadas com amorosidade, né? Isso é muito importante, acolher os sentimentos, acolher a sua história, né? Porque senão entra muito em julgamento e aí vem a culpa, várias questões. Então, possivelmente aí é um trabalho bem terapêutico também, né? Até assim, Letícia, muitas pessoas me procuram e eu percebo que precisa muito mais do processo terapêutico antes de iniciar a nutrição. E aí isso é bem comum, às vezes eu encaminho e falo, acho que você está no momento agora de cuidar da tua saúde mental como prioridade. E aí, quando você estiver mais segura, né? Você vem aqui para que a gente consiga ter um trabalho melhor, porque senão entra em frustração o tempo inteiro. Não, e entra... né? E aí esse medo, essa culpa de comer é o tempo inteiro em vigília, né? O policial, assim. Não é tá no momento de emagrecer, Vivi. E Exatamente. muitas vezes sem ter condição para arcar com aquilo, o emocional entra em parafuso. Porque muitas vezes a vida está ali cumprindo um papel muito importante naquele momento. Então a gente vai olhar para isso até que a pessoa se sente, né? E aí, para mim também, quando a pessoa sempre chega aqui, eu digo, você já procurou uma Nutri? Eu acho muito legal quando esses dois processos, Vivi, caminham juntos. Porque olhando para o emocional, aí ela já vai tendo essa noção de olhar para o que ela come, por que eu como isso, ela vai lá para a Nutri, ela vai compreendendo também um pouco mais sobre a fisiologia, sobre os alimentos, sobre a composição corporal dela. Eu tenho aqui muitos benefícios quando isso caminha junto, sabe? E aí, quando a gente olha para o emocional,
quando a pessoa começa a ter mais consciência da nutrição e do corpo também. Chega um momento que ainda semana passada, a cliente faltou, eu atendo a cada 15 dias, eu faço as sessões, né? Ela faltou, em uma ela precisou desmarcar, então fez um mês que a gente não tinha se visto. E ela me disse, Letícia, ela falou, eu percebi que eu tinha emagrecido, mas eu subi na balança, eu perdi 6 quilos. E ela nem viu. Ela falou, gente, Uhum. como assim? Eu a vida inteira lutava para perder 1 quilo, ganhava 2. Entende? Então, quando as coisas começam a se encaixar, o processo de soltar os pesos, ele é natural. O processo Uhum. de para uma comida que é um alimento e eu me alimentar quando eu tenho um sinal de fome e de eu comer até eu sentir que é o suficiente, é natural. Uhum. Uhum. Né, Vivi? Não precisa ser essa briga. A Não gente precisa ter essa briga. isso, né? Se sabe que o comer intuitivo dentro da nutrição comportamental fala muito assim, né? São 10 passos aí, mas um dele é tirar aquele policial alimentar, né? Que você pode ou não pode comer. Isso eu posso, isso vai engordar, isso vai emagrecer, isso vai, né? E aí aquela lista gigante de que tá proibido, que eu não posso comer porque, né, é péssimo, ou não, só isso eu posso comer. Então, desligar o botãozinho do policial alimentar e parar na hora da alimentação e realmente perceber o que você realmente gosta de comer, qual é o grau da sua fome. Aí vem a questão da fome fisiológica, fome emocional. A fome fisiológica, a gente sente dor no estômago, aquela coisa que incomoda, que qualquer coisa que você tem, que eu coloque na sua frente, você come, mas mesmo nesses momentos também, parar e perceber, né? Se conectar com a comida, Letícia, porque a gente tá no piloto automático, então muitas vezes as pessoas comem sem perceber o que está comendo, e aí se perde mesmo, sabe? Sim, exatamente isso. E aí você falou uma coisa muito interessante, Vi, que na semana passada a gente fez uma live sobre a intuição. E aí, Uhum. o que eu trouxe para elas? Que a mulher que tem o feminino ferido, o que é o Uhum. feminino? É a minha capacidade de me conectar com esse meu dentro. Então, a mulher que tem o feminino ferido, ela não tem uma intuição. Quando eu não tenho uma intuição, isso impacta profundamente na minha alimentação, né? Quando Uhum. eu vou conseguir desenvolver esse comer intuitivo. Uhum. Então, eu chego lá, Vi, digo, ai, Vivi, não, isso daqui eu não quero comer. Ai, Vivi, não sei, o meu corpo tá pedindo tal coisa. O meu corpo pede tal alimento. Então, a gente consegue fazer essa escuta do corpo e ouvir se aquilo tá fazendo bem, ouvir o que ele precisa, buscar os alimentos que o corpo pede. Você vê assim, Uhum. Vivi? É exatamente isso que acontece, né? E o primeiro ponto, porque assim, Letícia, eu faço a prescrição alimentar, né, ainda, mas hoje já tem a linha do comportamento que não é nem realizado mais a prescrição alimentar, mas eu sempre deixo muito claro, você sabe, independente do que eu prescrevi ali, as pessoas têm um aval de fazer o horário que sente que dá certo melhor, não precisa seguir aquilo como uma regra exata. Uhum. Né? É simplesmente também perceber, veja se essa quantidade para você realmente é o suficiente nesse momento. Vocês sabem mais o que é a saciedade de vocês, entendeu? Então isso é muito daí eu peço para às vezes me mandar foto também dos pratos, não é para eu ser a vigília do prato da pessoa, mas para a gente ir ajustando e eu entendendo melhor o funcionamento de cada um. Perfeito, muito bem. E é Uhum. processo, né, Vivi? Talvez no começo a pessoa precise seguir ali uma cartilinha. Talvez no começo ela tenha que dar uma pesadinha nos alimentos para ela compreender as porções, que tamanho que tem, Isso, pequeno é suficiente, não é? Então a gente começa ali, é um processo educativo mesmo, né? muito. E aí, Demora anos ler. Uhum. isso. E aí daqui a pouco a pessoa vai se sentindo mais pronta para ser mais autônoma e fazer as escolhas. E é um processo de educação. É um processo de educação, é a terapia, isso que eu falo, é terapia nutricional, né? Então tem que ter paciência, muita paciência. E se Exatamente. permitir, né? E acolher tudo que tá sentindo, né? Exatamente. Vivi, Hum. muito bom dar aqui 2 dias, né?
Eu vou ver Tá. aqui. Olha, tem uma cliente sua aqui. Ela colocou: a Viviane mudou todo o meu processo de alimentação saudável. Agora eu entendo o processo e a forma de lidar com uma vida saudável e sem neuras. Gente, isso Libertador. é, né? Nossa, ela tá comigo há 2 anos, acho que Bia, né? 2, 3 anos. Gente, foi, pense, 2, 3 anos agora que ela tá assim, liberta, e ela mudou completamente, e a gente foi dentro da realidade dela, com nada absurdo aí no planejamento. E foi muito legal, assim, o resultado. Eu fiquei super feliz. Eu adoro ler esses relatos, assim, porque realmente a minha ideia é ajudar vocês a se libertarem. 2 anos já lá, viu? Aqui tem uma frase, quem tá aqui comigo, Cleia, querida. e eu tenho uma frase aqui que é uma frase bordão aqui. Nossa, de quem me segue aqui, que é: na vida não tem café grátis. Então a gente vai ter que estar disposta a pagar o preço do processo. Eu dar espaço, eu suportar, eu me relacionar com tudo aquilo que se mobiliza. O meu corpo vai ter um tempo, o meu emocional vai ter um tempo, eu vou ter um tempo. Mas quando a gente está disposta a pagar os nossos cafés na vida, a pagar o preço daquilo, aí a gente começa a ter resultados como o que a Bia teve. Não é o resultado de ir lá fazer um mês, de ir lá na Vivi, fazer um mês, emagreci 3 quilos, né? Esse é o resultado que a gente ir embora. Uhum. Dificilmente esse resultado ele vai se sustentar. E Exato. dificilmente esse resultado ele vai me transformar. Uhum. Então, quando a gente entende que para tudo na vida existe um preço, e quando a gente está disposta, os resultados reais começam a aparecer. Exatamente. Exatamente. E eu falo que eu passei esse processo também, sempre fui sobrepeso, sofri com a obesidade, né, e bullying na infância. E mesmo sendo nutricionista há 16 anos, eu virei a minha chave mesmo há 8 anos atrás, mais ou menos. Demorei 3 anos para emagrecer 15 quilos aí, e hoje eu consigo manter. Então, tudo que eu estudei, eu falei, chegou a hora agora de eu trazer para mim e fazer a minha parte. E aí eu consegui virar em processo terapêutico. As pessoas me perguntam que dieta que você fez. Daí eu falo, nem fiz dieta, né? Eu nem sei, eu tomava suco de laranja todo dia com almoço. Não é possível, mas suco de laranja. Eu falei, gente, e pizza uma vez por semana que eu comia, que é a minha comida preferida, assim, do extra. Então, assim, é se permitir o tempo que for, dentro do teu tempo. O meu foi 3, a Letícia é 1, da fulana é 2. Então é respeitar o tempo de cada um, mas que é possível porque eu vivi na pele. Exatamente. Eu também venho desse lugar, Eu Vivi. Eu já pesei sei. 30 quilos a mais do que eu peso hoje. É. Então, quando a gente vem desse lugar, a gente consegue entender as clientes que chegam para nós, né? A Muito. gente consegue entender a frustração, a dor, a ansiedade, o tormento que é não ter essa relação natural com a comida, né? Uhum. Tanto a minha proposta quanto a da Vivi é isso, vamos ir fazendo um percurso rumo ao natural de novo, Uhum. né? Algo nos tirou desse caminho natural. Vamos, né? Então eu tenho aqui o meu mapa e a minha bússola, a Vivi tem o dela. E quando a gente vai compreendendo que a gente vai precisar desse olhar integrativo, a gente começa a se alinhar, né? A gente Com começa. certeza, Lê. É Eu bem acho mais que leve, é né? isso, né, Vivi? É uma paz, né? É Com a uma paz. visitação, né? Porque, inclusive, ter vida social e participar de encontros familiares, porque a alimentação ela não é um ato de comer só, envolve social, envolve religião, envolve cultura, memória afetiva, aquele bolinho que minha avó fazia lá. Ah, Então, vivenciar o momento do bolinho também. Senta lá, se conecta com o bolinho, sim. faz um momento qualidade, né? Eu ponho nos planejamentos, às vezes, momentos qualidade. Isso faz parte de hábitos saudáveis. A saúde mental faz parte. Exatamente. Então, Uhum. coisa que eu trabalho muito aqui muitas vezes a pessoa, ela chega para mim querendo excluir o amor dela pela comida. E aí eu digo, gente, você como eu, a gente é mais oral, né? Uhum. E todo oral gosta de comer. A gente sempre vai ter esse amor pela comida. E tá Uhum. tudo bem. Essa Tá tudo. pessoa sou eu. Sou a pessoa que Uhum. gosta de comer, que gosta de cozinhar, que gosta de receber os outros. E quando eu acolho esse meu amor pela comida, Vivi,
e eu vejo que não tem nada de errado nele, eu acho que algo se transforma que eu começo até a tratar a comida com mais respeito. Com certeza. Né? E aí, vai ser bem isso. Eu vou ter aquele momento que eu vou comer um bolo, vou, mas eu não vou mais comer um bolo ali na bancada da cozinha, enfiando pra dentro quando tá tudo. Não. Vai ser o mesmo comer um bolo, porque. E eu gosto tanto que eu vou chamar minha amiga, eu vou em tal lugar, eu vou me arrumar para comer o meu bolo. Isso aí. Então, é isso, né? É a gente conhecer quem a gente é, valorizar as nossas características, nada precisa ser excluído. Eu só preciso aprender a conviver comigo mesmo. E quando eu aprendo a viver comigo, eu sei viver com tudo à minha volta. Com certeza. É mais aí, né? Bem por aí, Letícia. Vivi, a Ju fez uma pergunta aqui bastante importante. A Ju falou, como é que faz para marcar? Eu não vi o teu contato na bio. Ai, pode deixar. Eu mando, fala comigo no direct, que daí eu passo. Ah, então tá. Então, ó, então quem pode quiser falar comigo no direct direto que eu passo o meu contato. falar para ela no direct. Pode deixar. Então, acho que é isso. Vivi, você gostaria de falar mais alguma coisa? Acha? Porque dá esse assunto, meu Deus, né, Vivi? A gente fica até amanhã, né, Letícia? Então, a única coisa que eu gostaria de falar, gente, é que não entre no terrorismo nutricional. Não existe alimentos que proibidos e só os permitidos. A gente tem que pensar. Óbvio que a gente tem que ter uma alimentação saudável, pensando em qualidade de vida, mas aí entrar no equilíbrio, Viviane, vou comer uma pizza com os meus amigos no final de semana, se permitam sem se sentir culpados, né? Porque a culpa é um peso muito grande que a gente carrega, inclusive a culpa pode influenciar na dificuldade de emagrecer, isso acontece muito no consultório. Né, de carregar aquele desespero, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu vejo o quanto isso impacta na dificuldade de emagrecer de fato, né? Então, não entrar aí no terrorismo nutricional, que eu acho que é o principal, que é o que mais acontece na internet, infelizmente. Perfeito, Vivi. Para a gente finalizar, eu vou ler o comentário de uma outra cliente sua, e ela falou algo que eu acho fundamental, e é por isso que eu indico as minhas clientes para você, porque eu senti isso em você também. Ela disse assim: a Vivi mudou a minha forma de olhar os alimentos, ela me acolheu. Ela foi responsável pela minha mudança e por continuar me ajudando. Então, quando a gente vem dessa relação conflituosa com a comida, isso indica muito fortemente, Vivi, o que eu chamo aqui de um feminino ferido. Essa falta de acolhimento lá atrás, todas as nossas histórias, todos os nossos traumas, faz com que a gente, de certa forma, projete isso na comida. E o que eu tenho falado na live é que a gente pode hoje, como adultas, a cura desse nosso feminino, ele é feito entre as mulheres. Ele é feito esse acolhimento, por essa sororidade de mulheres que se apoiam, que se olham realmente, né? Que estão ali umas com as outras. Então, é muito nos nossos processos, a gente busque profissionais assim também. Que olhem para a humanidade, a partir da humanidade deles. Né? Com certeza. Uma cura. Né? É um ser humano, né, Letícia, que a gente está trabalhando. Exato. Não é uma máquina, né? É um ser humano. Então, olhar, ter essa visão integrativa mesmo. É muito acolhedor, porque é o que eu busco em profissional, que eu procuro, para mim. Sim. Alguém que me olhe integrativo, alguém que me escute e que me olhe antes de qualquer coisa como um ser humano. E é isso que eu tento no consultório fazer. Perfeito, né? E isso a gente vai buscando esse tipo de profissional quando a gente também já está desenvolvendo ali um auto-amor, né? Porque muita gente está sendo tão juíza com a gente, tão ruim com a gente, e às vezes a gente busca profissionais que têm a mesma dureza. Então, assim, o profissional que eu busco também conta algo sobre mim, né? Com certeza. Mas, enfim, eu falei, a gente podia ficar aqui 3 dias, né, Vivi? Com certeza. Quem sabe a gente faz mais uma live aí num próximo momento, vamos, né? Vamos sim. Com certeza vamos fazer. Vivi, muito obrigada pela sua disposição e generosidade em compartilhar os seus conhecimentos com a gente. E marcar outras, tá bom? Com certeza. Até depois, Letícia. A gente se vê de novo. Beijo. Beijo, galera. Beijo. Tchau, tchau. Até já.